Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, deixe-me te fazer uma única pergunta. Você é capaz de se reconhecer através do espírito, uma vez que o espírito está no corpo? Bom, se a sua verdadeira identidade é espiritual, eu te pergunto, por que exatamente você nunca foi capaz de se reconhecer através do espírito? Pense, raciocine. Quem exatamente é este espírito que está no corpo? Uma vez que a sua verdadeira identidade se trata exatamente deste espírito. Você sabe a resposta para essa questão? Não? Então, me acompanhe justamente através da leitura do livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 4, aonde está escrito que há um só Espírito, o Espírito de Deus, se desdobrando através de todos. Bom, se existe apenas um único Espírito, e o Espírito que está no corpo é o Espírito de Deus, eu te pergunto, quem você é na essência, senão o próprio Deus tendo uma experiência inconsciente através do corpo? Nisso podemos entender porque no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, está escrito: Eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Veja bem, quem é que é, quem é que era e quem é que há de vir? Bom, a resposta se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 28, aonde diz: Saí do Pai e vim ao mundo outra vez, deixo o mundo e volto para o Pai. Quem saiu do Pai foi o Espírito de Deus. E quem irá retornar para o Pai é justamente o Espírito de Deus, conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, onde diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. Mas no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o pó volta ao pó e este Espírito retorna a Deus que o deu. E Deus torna a enviar o mesmo Espírito, e ali outro corpo é criado. E assim Deus renova a face da terra. Deus renova a face da terra com um único Espírito, sempre com o mesmo Espírito. Este Espírito é quem era. Este Espírito é quem é. Este Espírito é que há de vir. Pois é sempre o mesmo Espírito que Deus envia para que um corpo seja criado. Então o pó retorna ao pó, e o mesmo Espírito retorna a Deus, e Deus torna a enviar o mesmo Espírito, pois há um só Espírito, repito, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, se desdobrando através de todos. E se este Espírito é a sua verdadeira identidade, repito, quem você é na essência? Senão o próprio Deus. Não há como negar, não há como rejeitar a palavra. Você não aceita? Então veja por você mesmo. O que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 40. Jesus aplica uma parábola para abrir o seu entendimento acerca desta questão. Disse ele: E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Simplesmente porque o Espírito de Deus é o mesmo em todos. Pois há um único ser, o ser de Deus, se desdobrando através de todos. O mesmo ser que está em mim é o mesmo ser que está em você. Estamos falando do mesmo Espírito. Então, a cada pessoa que você faz o bem ou o mal, automaticamente você está fazendo a Deus. Pois a verdadeira essência do ser humano é divina. E essa essência divina é o Espírito, que é o próprio Deus. Nisso podemos entender porque no livro de Atos, capítulo 9, versículos 4 e 5, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja bem, o homem Jesus já não estava mais aqui na terra. Então, como exatamente Saulo de Tarso estava perseguindo o homem Jesus? Resposta simples. A cada ser humano que Saulo de Tarso estava perseguindo, automaticamente ele estava perseguindo a Cristo. Repito, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A cada cristão que Saulo de Tarso estava perseguindo, ele estava perseguindo automaticamente a Cristo. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, acrescentou Paulo: Por isto que daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne, porque Paulo compreendeu que todos os seres humanos são o próprio Deus. Repito, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, aguardando o despertar
da sua verdadeira natureza, pois você não é o corpo, senão o Espírito de Deus. Repito, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Paulo compreendeu que quando ele estava perseguindo qualquer ser humano, automaticamente ele estava perseguindo a Cristo. Por isso ele afirmou, por isso que daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Paulo passou a conhecer todos os seres humanos através da sua natureza espiritual, que é Cristo. Ele compreendeu que todos os seres humanos são Deus em manifestação. Eu espero que você também seja capaz de reconhecer esta verdade. Até porque, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, o próprio Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Aí você vai afirmar, mas isto era somente Jesus e Deus que eram um só. Você não pode trazer essa verdade para os dias atuais sobre nós. Quem te disse isto? Com quem você aprendeu? Veja bem, meu amigo, esta verdade se aplica sim a sobre todos os seres humanos. Até porque na Trindade existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes três são um só. Repito, na Trindade existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes três são um só. Agora veja, para sua surpresa, no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, está escrito: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo que é Deus em manifestação. Nisto podemos entender porque no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, está escrito: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Espera aí. Toda a plenitude de Deus se encontra corporalmente através de nós, pois nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Também o Espírito Santo, o Consolador, também habita em nós. E disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sendo assim, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam no homem, isto significa que o homem e Deus são um só. Nisto podemos entender porque disse Cristo que o reino dos céus está dentro de nós. Se o reino dos céus está dentro de nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por acaso toda a plenitude de Deus não se encontra no homem? E se somente em Cristo se encontra toda a plenitude de Deus, quem exatamente é o homem senão o próprio Cristo, meu querido amigo? Nisto podemos entender, repito, porque no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quem vive, se move e existe através do corpo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes três são um só. E se você é justamente o corpo aonde Deus, o Pai e o Filho estão, eu te pergunto, quem exatamente você é? Se você é o corpo, o templo de Deus, se o que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é exatamente você que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo, não seria, porventura, você o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estes três não são um só? Não é exatamente você que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo? Nisto podemos entender que você é tanto o Pai, quanto o Filho e quanto o Espírito Santo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, está escrito: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Sim, esta é a mesma descrição de você. Pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos, pois nós e Deus somos um só. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, disse Jesus, é quem realiza essas obras. Assim como era Deus que estava realizando as suas obras através dos profetas, foi Deus, este Espírito de Deus, quem abriu o mar através de Moisés. É sempre o mesmo Espírito de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. O Espírito de Cristo que estava neles. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. O Espírito de Cristo se desdobrando através de todos, pois há um só Espírito. Um único Espírito. Este Espírito é aquele que era, é aquele que é e o que há de vir. Então, meu amigo, não há como negar. Prova disto é que quem é que irá realizar a obra de Deus através de nós é o mesmo Espírito de Cristo que estava neles. Pois no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, diz: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Bom, se disse o homem Jesus:
O Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. E se é exatamente este Deus que estará realizando as obras através de você, por acaso você e Deus não são um só? Disse Cristo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Para você poder realizar a obra de Deus, você e Deus precisam se tornar um só. Nisto podemos entender por que somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. É exatamente por isso que a plenitude de Deus se encontra no homem. É exatamente por isso que o homem pode realizar as mesmas obras que Jesus o fez no passado e obras ainda maiores do que essas. Por quê? Porque você é Deus em manifestação dormindo na carne. Desperta, meu querido irmão. Prova disto é que no Evangelho de João, para finalizar, capítulo 10, versículos 34 e 35, está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei. Eu disse: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Não há como anular a Escritura. E a Escritura afirma que você é Deus em manifestação. Aí você vai afirmar, mas aqui está afirmando, não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Deuses não é Deus. Quem te disse isso? Com quem exatamente você aprendeu? Veja bem, nós não somos o corpo de Cristo? Se existem vários corpos, quem exatamente você é? Raciocina comigo. Se nós somos o corpo de Cristo, sim. Se a igreja é o corpo de Cristo e se nós somos membros deste corpo, e se cada membro faz parte do corpo, não existe vários deuses? Este é o sentido literal. Se existisse apenas um único ser desperto através do Espírito, então haveria apenas um único Deus. Mas se este Espírito de Deus ele se encontra em todos os seres humanos, por acaso todos os seres humanos não são o próprio Deus dormindo na carne? A cada um que você faz o bem ou mal, é exatamente a Cristo que você está fazendo. Então, quantos Cristo existem? Se há um único Espírito, porém se desdobrando através de todos, existem vários deuses dormindo na carne. Desperta do que dormes para esta realidade. O próprio Cristo afirmou que a Escritura não pode ser anulada. Quem é você para anular as palavras de Cristo? Se disse Cristo que você é o próprio Deus, por que você não aceita esta verdade? Resposta simples: porque a sua mentalidade da carne está fazendo separação entre você e Deus. A sua mentalidade é o próprio véu, que está se opondo à realidade espiritual. Você não aceita a verdade de Deus, simplesmente porque você é o anticristo, pois a mentalidade da carne, ela luta contra o espírito. Assim como a carne milita contra o espírito, ambos são opostos entre si. O que é ser um anticristo? É ser o corpo. Sim, ser esta mentalidade da carne, ser humano, é ser um anticristo. Pois a carne, repito, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. É exatamente por isso que você não aceita se reconhecer através de Cristo, pois você é um anticristo. Você não só não aceita que existem vários deuses, como você também não aceita se reconhecer através da pessoa de Deus, pois você nega tanto o Pai, quanto o Filho e quanto o Espírito, pois estes três são um só. Você é o anticristo, aquele que nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Cristo, é as Escrituras, que desde o princípio tem afirmado que nós somos o próprio Deus dormindo na carne, pois há um único Espírito se desdobrando através de todos. E este Espírito é a sua verdadeira identidade. Neste caso, você é o próprio Deus dormindo na carne, assim como eu e assim como os demais. E após o despertar, seremos capazes de se reconhecer através da divindade de Cristo. Mas até lá, para você, você é apenas o corpo e o resto tudo, heresia.